Tavares. Sejam muito bem-vindos, então, galerinha, à nossa aula da Academia Protagonista. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado a Deus por nos proporcionar esse momento. E vamos estudar e aprender juntos. Já está gravando, então vamos parar de falar besteira a partir de agora. Dona Fernanda Fernandes. Qual é a missão da nossa academia? Formar pessoas realizadoras, que dão um exemplo e influenciam para o bem. Acho que vocês perceberam que o mundo está carente de bons exemplos, né, pessoal? Não quer dizer sermos perfeitos nem santos, mas sermos exemplo, né? Como a régua é baixa, se a gente fizer o nosso feijão com arroz, a gente já se destaca, a gente realiza mais coisa, a gente fica mais feliz e a gente influencia para o bem. Benefícios da academia, né, que vocês nos relatam, exercem mais influência ao seu redor, porque tem uma comunicação diferenciada, realizam mais coisas, projetos, ideias, colocam coisas em ação, né? Não fica só no mundo das ideias. Mais controle emocional comparado a antes, então a nossa Lokiane, os nossos medos e os nossos desequilíbrios emocionais ficam melhores. Tornam-se mais confiantes para enfrentar a vida, desenvolvemos a virtude da coragem. Mais resultado financeiro porque trabalham melhor, protagonistas ganham mais. Lidam melhor com problemas do dia a dia, porque nós ficamos maiores, então os problemas automaticamente ficam menores. Melhores relacionamentos, porque trabalhamos a intimidade, que é diferente do bom dia, das coisas superficiais. Mais organização, porque controlamos o tempo, que o tempo é a nossa vida. Mais tempo de qualidade com o que importa. E aprofundam sua espiritualidade, mais próximos de Deus. Dona Paulinha, qual desses elementos você mais desenvolveu, Dona Paulinha? Mas eu tinha certeza que ele ia me chamar. Aprofunda a sua espiritualidade, mais próximo de Deus. Neste momento, mesmo, Paulinha? estou bem próxima, graças a Deus. Quando você entrou na academia, você achava que você estava que nota de Deus e agora você está que nota, Dona Paulinha? Eu achava que era 10, né? Mas eu vi que eram uns 3. Agora eu estou num 7, 8. Quem mais teve esses insights que dá para melhorar a proximidade de Deus, hein? Engraçado porque esse assunto eu trabalho em praticamente toda a mentoria, cara. Sempre se repete. Que bom, né, que a gente tá mais próximo dele, né, galera? Vai ficar mais feliz quando a gente estiver lá do outro lado, né? Fala, Débora. Então, eu jurava que eu estava assim, eu não vou dizer em 10, mas que estava lá entre um 8 no mínimo, sabe? E eu descobri que eu estava bem distante disso, e até porque deu para melhorar muito. Eu acho que hoje eu tô no 8, tá? Mas tem muito para melhorar. Parabéns, Ana Débora. Parabéns. Eu lembro das nossas primeiras conversas. Não era nem aluna ainda, né? Já te dei uma na orelha, né, Débora? Eu lembrei. Exatamente. Que massa, galera. Fico muito feliz, tá? Porque também eu divido para vocês a parte de espiritualidade, porque vocês sabem que eu tenho que ser honesto com vocês, que disparado é o que mais mudou a minha vida, né? O resto também é importante, mas esse é o principal. Vamos lá. Então, o ciclo do protagonista, pessoal. Sempre, sempre, sempre. Para a gente resolver as nossas coisas, a gente vai primeiro buscar clareza, depois a clareza vai fazer a gente agir. Se eu não estou agindo porque está faltando clareza. Se eu ajo, eu vou ter algum resultado, mesmo que seja pouco, mas eu consigo ver algum resultado na vida real. E com esses resultados eu vou ganhando confiança, porque daí, putz, eu entendi como que a coisa vai funcionando. Eu vou melhorando, eu vou fazendo, mas é sempre isso. Clareza, ação, resultado e confiança, certo? É o nosso ciclo. Os pilares que a gente trabalha na academia: mentalidade confiante, produtividade inteligente, relacionamentos profundos, né? A vida fica mais feliz com relacionamentos profundos. Comunicação influente, porque influencia para o bem. Se a gente não influenciar para o bem, vai ter bastante gente influenciando para o mal. E espiritualidade real, que é isso que a gente falou aqui, né? Quanto que a gente fica mais próximo, quanto que isso interfere na nossa vida no dia a dia. Ok? Hoje nós vamos falar de mentalidade, tá? Vai ajudar na parte da mentalidade. Lembre de me marcar no Instagram se vocês puderem, tá? Da aula da Academia Protagonistas. Como vocês são pessoas muito influentes, né? Vocês postando no Instagram de vocês, vocês fazem uma bela de uma propaganda para mim e eu fico mais rico, né, pessoal? Daí eu fico mais feliz. Então, hoje, qual que é o título da nossa aula, pessoal?
Viva no flow, tá? Viva no fluxo e aumente seu nível de prazer na vida. Essa aula é um pouquinho diferente das demais, porque essa aula eu vou estar um pouco mais junto com vocês na posição de aluno também, né? A gente já falou sobre uma habilidade que a gente precisa ter na vida, em várias vezes saber se colocar na posição de aluno, de colega, meio de igual para igual, vou trocar, e muitas vezes a gente se coloca na posição de professor. E aqui eu trabalho com um professor com vocês, né? Hoje eu vou me colocar entre meio que professor e meio aluno, porque também é um assunto que eu estou estudando mais, então eu quis trazer mais fresco para vocês e eu estou tentando aplicar cada vez mais isso na minha vida, tá? Que é o Viva no Flow, Viva no Fluxo e aumente seu nível de prazer na vida. Vamos entender melhor. Lembrando, né, que no final, tá, eu vou trazer já um exercício. Então eu vou tentar passar o conteúdo que não é muito longo hoje, e daí eu vou dividir nas salinhas para a gente fazer alguns exercícios. Hoje eu vou pedir, galera, que a gente tente se comportar como adultos. Vamos fingir que a gente é adulto. Então, quando a gente entrar nos grupos, a gente não vai falar da vida. Ai, menina, como que vocês estão? E tal, tal, tal. Aí eu entro na salinha e vocês estão trocando ideia. Não, a gente vai fazer exercício. Certo? No final do exercício é a gente tentar aplicar aquilo ali. Por quê? Porque é aplicar o exercício que vai fazer eu condensar essas ideias na minha cabeça e eu transformar isso numa ação prática na minha vida. Então, combinado? E o exercício vai ser bem tranquilinho, tá? É só vocês pensarem um pouquinho ali e chegarem em conclusões. Lembrando, tá? vitória@academiaprotagonista.com.br e ajuda@academiaprotagonista.com.br. Engraçado que vários de vocês começaram a mandar e-mail. Depois que eu cobrei cada um no particular, não sei se teve um efeito ou não que eu causei, mas é bom vocês tomarem vergonha em vossas faces e mandarem e-mail se comprometendo, porque quanto mais comprometidos vocês estiverem, mais resultado vocês têm, não é? E eu queria adiantar aqui já também para parabenizar, tá? 2 pessoas, porque eu estou fazendo algum controle ali, tá? 3 pessoas, que são as top 3 ali. 12 e-mails, tá? Então eu estou contabilizando todos vocês, pessoal, quantos e-mails vocês já mandaram, quantos e-mails de vitória ou de ajuda, exatamente para ajudar vocês com isso, tá? A serem mais frequentes, a você registrar suas vitórias e também pedido de ajuda. E a Denise foi a campeã com 30 e-mails até agora. Em segundo lugar, acho que ficou ali a Cami e a Edneuza, tá? Eu não contei todos ainda, mas essas 3 foram as que mais mandaram, tá, meninas? Então, parabéns. E serve também de exemplo para os outros. Algumas pessoas têm algumas travas, tá? Para mandar e-mail, pessoal. Então, eu peço também, tentem tirar essa crença limitante da cabeça de vocês. Aprendam ali a pegar o aplicativinho no celular, vocês vão ver, enviar é igual se você mandar um WhatsApp. Escreva ali e manda bala. Tá, galera? Porque depois que vocês vão ver ali o que vocês mandaram durante o ano, a gente vai se conhecendo. Nossa, aqui eu tava assado, aqui eu tava desse jeito. Então é uma coisa massa, tá? Autoconhecimento. A aula de hoje tem muito a ver com a gente ficar olhando, tá? Para como a gente funciona. Então tentem pensar que tem muito a ver com autoconhecimento a aula de hoje. Eu quero que vocês comecem a se perceber mais. Perfeito? E a promessa é que quanto mais a gente entender e mais praticar, buscar estar nesse estado de flow, durante mais vezes no dia, e quer dizer, na minha vida, eu vou experimentar um estado emocional que é um dos maiores prazeres que pode ter em nossas vidas, tá? Que a gente pode ter. Então, vale a pena se dedicar a entender e buscar praticar isso aqui. Tentem imaginar que a gente se encontra, né? A gente vai fazer um encontro da Academia Protagonista, presencial, aí de repente a gente decide jogar futebol. Aí, a gente vai jogar futebol contra um time de crianças. A gente está num clube, e daí no clube tem um time de criancinhas lá jogando futebol, e a gente vai jogar contra as crianças. E a gente começa a jogar contra as crianças. E a gente jogando sério. Daí a gente vai lá e faz 1-0, a gente faz 2-0, a gente faz 3-0, e a gente faz 12-0 em 15 minutos. Qual que é a sensação que a gente vai ter de estar praticando esta ação? Tenta escrever aqui para mim no chat. O que eu vou sentir? Eu vou jogar contra criancinhas e eu vou dar uma goleada nas criancinhas em 15 minutos.
Pensem e escrevam para mim no chat o que a gente sentiria. Não estar sendo justo. Falta de motivação. Muito bem. Falta de motivação para continuar. Deslealdade. Tá. Não está sendo justo. Renato levantou a mão? Certo. Então, é legal porque vocês levaram bastante para a parte da parte moral, né? Que também é bom o julgamento. Concordo comigo que a gente também sentiria tédio, né? Você sentiria tipo assim, não tem graça nenhuma. Por que que eu sinto que não tem graça nenhuma? Porque esse desafio, ele está muito abaixo da minha capacidade. Tá entendendo? É muito fácil aquilo ali. Então, muito rapidinho, eu entro num tédio. Coisas muito fáceis. Abaixo da minha capacidade, eu entro em tédio. Aí vamos pensar agora numa outra situação. Nessa outra situação, você nunca fez uma luta na tua vida e de repente você aceita o desafio de lutar no UFC. E você entra no UFC e você não sabe nem botar direito a luva. E quando você vê, você está no estádio com 10 mil pessoas, no pay-per-view, o mundo inteiro te assistindo, e você tem um cara que é uma máquina de matar na tua frente, que é um cara que faz isso a vida inteira, ele está pronto para arrancar a sua cabeça. O que você vai sentir? O que você vai sentir? Você vê esse cara aí encarando você no UFC e você nunca lutou na vida. Já corria, Denise. Eu imaginei a Denise correndo, só que o octógono tá fechado, Denise. Daí você não consegue fugir, entendeu? Você vai ficar correndo em círculo, assim. Medo, 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 medo. Beleza. E o medo, lembra, né, pessoal? Eu vou acrescentar aqui ansiedade, tá? E eu vou ficar ansioso, né? Tipo, fodeu. Caralho, deu merda. Por quê? Porque nesse caso, o desafio, ele tá muito acima da tua capacidade no momento. Tá? Então guardem isso, tá, pessoal? A Luciana é desesperada. Tô imaginando a Luciana de luvinha ali no ringue do UFC, Luciana. Tá? Então, o primeiro caso, eu sentiria tédio, e no segundo eu sinto medo barra ansiedade, eu fico incomodado. Guarde bem isso, ok? Esse aqui é o modelo do flow. Então, isso aqui é muito legal a gente buscar entender de verdade. Que é mais ou menos isso que eu quis falar, mostrar ali para vocês. Percebam que deixa eu botar aqui o laserzinho aqui. Aqui, ó. Percebam que no ponto do A1, eu tenho poucas habilidades e eu tenho poucos desafios. Tá? Então, eu estou aqui pequenininho. No A2, eu tenho muitas habilidades, só que eu tenho poucos desafios. Certo? A altura está aqui. Isso aqui gera aborrecimento. Vejam o poder disso aqui, galera. Então, tentem pensar nas coisas que vocês têm na tua vida que te aborrecem ou te geram tédio. Essas coisas vão ter pouco desafio comparado às suas habilidades. É tipo eu jogar com as criancinhas. No A3, eu tenho muitos desafios, mas eu tenho poucas habilidades. Então, o desafio é maior do que a minha capacidade. Isso gera ansiedade, que é medo. Certo? E o modelo perfeito, que é o canal de fluxo, é exatamente achar o equilíbrio entre desafios
com as minhas habilidades. Certo? Fantástico isso aqui ou não? Pensem nisso aqui, tá, galera? Então, pensem nas situações que você tem muito ansiedade na tua vida e pensem nas situações que você tem muito tédio, muito aborrecimento, que a vida não tem graça. Eu peguei alguns passos aqui, tá? Depois eu vou passar a referência também de um vídeo que eu peguei aqui, tá, pessoal? Porque tem um monte de coisa que eu peguei lá, então depois eu passo a referência ali para ser justo, para quem quiser assistir também. Então eu peguei alguns passos aqui para a gente ir aplicando e entendendo esse modo de fluxo, de flow, tá? Lógico, eu acrescentei algumas coisas minhas aqui também, mas muito vem de um vídeo ali. É bom a gente lembrar que em alguns momentos da nossa vida, principalmente na infância, nós fomos felizes. Tenta lembrar momentos da tua infância que você se divertia demais, que você estava muito feliz, que você não via o tempo passar, tá? Tanto na tua infância, quanto na tua juventude, ou até atualmente, né? Semana passada, nesse último mês. Que momentos da tua vida que você estava num momento de muita felicidade, que você queria ficar fazendo aquilo ali durante muito tempo? Já um acréscimo meu aqui, tá? Para a gente trazer o conhecimento dos vícios e virtudes. Esse estado que a gente vai procurar cada vez mais estar de flow, ele não é um estado viciado, tá? Porque lembra que o vício é um hábito ruim. O vício é um hábito que se eu faço muito, eu me fodo na minha vida. Então você não pode falar, ai, Fernando, quando eu estou comendo, eu estou numa felicidade gigantesca. Porque se eu fizer muito daquilo ali, isso ali não vai me levar para um caminho tão bom. Então tentem separar, tá? Que a gente vai falar aqui de flow, são atividades que são boas você fazer. E você se sente num estado de flow, tá? Cuidado para não confundir com muito vício. Tipo, eu fico no Reels ali no Instagram o dia inteiro e daí eu não vejo o tempo passar. Isso é uma merda. Certo? Pense em quantas atividades conseguir. Aí, aqui já, pessoal, você pode pensar em atividades que você está fazendo na tua vida, que você já fez na tua vida e não faz mais atualmente, e atividades que você tem um certo desejo de fazer, tá? Então, tentem pensar já nessas atividades. Cara, tudo que eu tenho um mínimo de interesse. Tenta botar aí num bloco de notas, no teu celular, em algum lugar, num papelzinho, atividades que você percebe que você gostaria de fazer mais ou que você tem um prazer em fazer. E ignore limitações da tua mente, tá? Do tipo, ai, mas eu tô velho para isso. Ai, mas vai ser difícil ter acesso. Cara, é coisa que você tem vontade de fazer. Ah, mas eu nem sei por onde começar, não interessa. Solta numa lista. Alguns exemplos aqui, né? Eu queria jogar futebol, faz tempo que eu não jogo. Eu queria me dedicar para leitura, porque eu tenho um monte de livro que eu gostaria de ler e eu não tenho tempo. E quando eu tô lendo, eu tô num momento muito gostoso. Eu esqueço que a vida tá acontecendo. Eu gosto de editar vídeo. Eu gosto de aula de balé, né? A Luísa é um caso legal, a Luísa é uma aluna nossa também, e ela está fazendo aula de balé, que é uma coisa que ela sempre sonhou em fazer, e ela está realizando isso. Curso de pintura, conversas interessantes. Puta, eu fico em estado de flow quando eu estou com uma conversa com alguém, e eu preciso fazer mais disso. Eu quero ir num belo café com uma amiga. Eu quero tocar violão. Enfim, eu estou pegando alguns exemplos aqui, tá? Para você abrir a tua cabeça. Aí você, dessa lista que você vai fazendo, você circula o que você já fez, o que você está fazendo e o que você nunca fez. Pode até colocar um, dois, três, né? Um para eu já faço, dois para já fiz e três para nunca fiz. E aí é legal, nesse exercício aqui, que você escolha uma atividade dessas para começar a colocar mais intenção. Depois ali, eu já vou trazer um outro exercício também, que é você pensar mais na tua vida, tá? Como entrar no estado de flow nas coisas que a gente já faz.
Mas essa primeira etapa aqui, eu queria que você pensasse um pouquinho para uma coisa que você queira acrescentar, ou colocar um pouco mais de foco do que você coloca hoje. Dessas coisas que você tem vontade de fazer. Porque a vida passa, né, galera? E se a gente não pensar em colocar isso aí em prática, a vida passa. E aí você responder essa pergunta. Qual o principal obstáculo que me impede de praticar essa atividade? Tenta responder isso para você. Tenta já usar o autoconhecimento para ver que desculpas que você pode contar para você para não fazer. Né? Que medos que eu posso contar para mim que me impedem de querer fazer e às vezes eu finjo que é falta de tempo ou falta de recurso. Certo? Aí aqui na parte 2 é legal a gente entender que o poder ali do flow, pessoal, e isso é bem legal também, porque quando eu estava estudando fez mais sentido ainda para eu aplicar nas coisas, a minha concentração tá ligado ao meu nível de desafio naquela atividade. Entende? Então, qualquer atividade que você for querer fazer, que você for querer entrar mais em estado de flow, ela precisa ter um nível de desafio. Sem desafio, sem concentração. Entende? Não é um desafio tão baixo que eu fico entediado, que é muito moleza isso aqui, e não é tão alto que eu fico ansioso, que a minha chance de querer vazar é muito grande. Eu estou fazendo uma atividade desconfortável, eu estou fazendo uma parada que não está legal, eu vou procrastinar. Eu vou querer ir para o Instagram, eu vou querer fazer um café, eu vou querer fugir. Então, independente da atividade que se for escolher fazer, eu vou botar um nível de desafio. Se eu vou tocar violão, se eu vou querer jogar futebol, se eu vou querer ler um livro, eu vou querer botar ali alguns limites. Mas pensem, quanto de desafio eu tenho nas coisas. É legal você entender as regras do que você está se propondo a fazer, tá? Porque quando você entende as regras das coisas, também você consegue se engajar mais com o negócio. Então, se eu vou estudar, se eu vou fazer um curso de pintura, por exemplo, é legal que eu veja vídeos no YouTube sobre isso, pessoas que já fizeram, como que eu faço para não desistir no curso de pintura, que tipo de pinturas que eu posso fazer, como que funciona o tipo de aula. Quanto mais eu entender o funcionamento das coisas, mais eu consigo me engajar com aquela coisa. Então, eu entendo bem a regra. O desafio, ele tem que ser exatamente buscar aquela faixa que a gente viu ali no modelo, que ele vai estar no fluxo, coerente com as minhas habilidades. Quantas vezes já ouviram falar que muitas pessoas pecam pelo excesso, né? O cara ele quer já dominar o mundo, ele quer já fazer uma empresa de 1 bilhão, ele quer já uma coisa muito maior do que está na capacidade dele atual. E aí a pessoa foge. Ela foge por medo, ela foge por ansiedade de não dar certo. Por quê? Porque ela escolheu uma atividade que está muito acima do que ela pode fazer. Ok? Humildade para começar do básico. Se eu quiser ir desenvolvendo uma habilidade, fazendo alguma coisa que eu entre cada vez no fluxo, eu preciso ter humildade para começar do básico. Eu já citei várias vezes também o meu exemplo do inglês, né? Que hoje eu estou no intermediário, mas eu tive que, em alguns momentos, levar uma porrada para entender que, cara, eu vou ter que voltar para a cerquinha do básico. E é ali, nos textos, né? O exemplo do inglês é legal, porque eu estou estudando hoje um texto, aquele texto que eu costumo postar ali no Stories. Aquele texto é um nível intermediário. Por quê? Porque se eu pego hoje um livro normal, que já é um nível avançado, é muito fácil me frustrar. Por quê? Porque eu fico batendo a cabeça no negócio que, cara, tá foda. Entendeu? Gravar vídeos, né? Que eu já ajudei vocês alguns aqui a gravar vídeos. Muitas vezes você já quer gravar vídeos e já fazer venda. Quer dizer, não basta só gravar vídeo, eu tenho que gravar um vídeo do caralho. Eu tenho que ser o super cara.
Não. Primeiro você vai ter que entender que o desafio é gravar vídeos. Depois você vai começar a entender o que que se fala nesse vídeo. Depois você vai começar a tentar persuadir as pessoas nesse vídeo. Eu, por exemplo, estou bem nesse momento. Eu estou começando a gerar conteúdos para o protagonista de maneira profissional, porque eu estou começando a ter tempo para isso. Então, eu estou bem nesse momento, sem me cobrando muito e me cobrando para botar um desafio que me faça ficar concentrado. De todo dia postar uma coisa, ver o que funciona ou não, testar alguma coisa. Se eu me colocar um desafio muito grande, tipo assim, bater o engajamento do Whindersson Nunes, e eu acabei de começar a gerar vídeo, a chance de eu me ferrar é gigantesca. E se eu só ficar gravando vídeo, igual, sempre o mesmo, com o mesmo resultado ruim, eu também vou me entediar. Está familiar esse papo para você, Aparecida? Né? Eu desenvolvi muito isso com a Aparecidex. A Aparecidex desenvolveu a coragem de gravar vídeos e agora ela começou a me apavorar. Fernando, agora eu quero mais. Por quê? Porque a Aparecida está entediada. Não foi isso, Aparecida? E aí agora ela está cada vez mais sem vergonha. Aí ela começa a fazer fundo, ela começa a falar diferente, ela começa a pesquisar outras coisas, ela começa a editar, puta que pariu. É exatamente isso. Ela está buscando o nível de flow dela. Nem tão tédio e nem tão desafio que gera ansiedade. Legal? Então, essa nossa atividade, pessoal, para a gente conseguir ficar em paz e tendo prazer, ela precisa já gerar uma sensação de recompensa quando você está fazendo. Entende? Você terminou aquela coisa, depois de 3 horas, teve aqui já uma pequena vitóriazinha nisso aqui. Já teve um pequeno desafio. É por isso que hoje em dia, né, a programação, os aplicativos, tudo, eles trabalham com gamificação, né? Porque você vai evoluindo nas coisas, você vai passando de fase, é igual o videogame faz com a gente. O videogame é um game, né? Então ele já é o videogame em si. Porque a gente tem a percepção de mini evoluções. Tá? Então tenta pensar, cara, qual atividade que eu posso fazer e como que eu posso deixar isso aqui com níveis de recompensa? 3. Perceba a fusão entre a consciência e a atividade praticada. O que quer dizer isso? Você fica com uma consciência meio que no fluxo mesmo. Você fica no quase automático. Você consegue unir a tua consciência com a coisa que você está fazendo. Você fica mais integrado quando você está trabalhando numa coisa no fluxo, no flow. Essa aqui é uma frase de uma pessoa que estava escrita no livro lá, que é um jogador de xadrez. Concentrar-se fica como respirar. Você nem pensa a respeito. O teto pode cair, mas contanto que não caia na sua cabeça, nem ia perceber. Estão percebendo? O poder e o que tipo de coisa que você faz que você entra nesse estado e os elementos que fazem também você entrar nesse estado, tem que ser uma coisa que você curte fazer. Tenha metas claras e feedbacks imediatos. Então, o que que eu vou fazer hoje? Né? Qual que é o meu objetivo de hoje? Eu vou ler um capítulo por dia. Eu vou gravar um vídeo por dia. Eu vou tentar tirar aqui no violão uma música por dia. Eu vou jogar tênis. Então, o meu objetivo essa semana é aprender a sacar. Pequenas metas para pequenas conquistas. Tá? Então, por exemplo, pessoal, por isso que eu cobro tanto de vocês, que vocês mandem os benditos e-mails de vitórias. Porque quando você manda um e-mail de vitória, quem que já mandou e-mail de vitória aqui, pessoal? Quando você manda um e-mail, você não sente uma sensação de prazer, ou quando você aperta o enviar, abrir o e-mail não é bom. Mas depois que você escreveu e você manda o enviar e você tem a sensação, quem quer relatar para mim aqui a sensação de mandar um e-mail de vitória ou mesmo de ajuda? Porque você também está percebendo que está fazendo uma coisa certa, né? Pode abrir o vídeo aqui, quem quiser comentar. A sensação é enviar um e-mail de vitória.
Um de cada vez, calma, pessoal, que vai dar enrosco aqui nos áudios. Então eu vou ter que convocar a nossa campeã, né, Denise Azeredo? Oi, Fernando. Eu tô de sinusite aqui, mas tô escutando. É, Qual sim, que é a sensação dele? me dá esse prazer, sim, de falar. Na hora que eu aperto, eu falei, agora já foi. Muitas vezes, às vezes dá um frio na barriga, né? Mas são pequenas coisas que aí, quando eu revejo os e-mails, eu falei, nossa, quanta coisa, meu Deus, que já foi trabalhado e eu fui conquistando, né? Isso é um recordatório nosso, né? E é, né, Dani? E é aquela coisa, pessoal, também lembrando, tá? São pequenas vitórias. Nós somos o resultado de um monte de É, pequenas hoje eu vitórias. mandei mais um. Mas é Eu já coisa vi. pequena mesmo, tipo, do meu grau de sinusite que eu tô, e eu consegui fazer os atendimentos, e antes eu pensei em cancelar todos. E eu falei, não, acho que dá até aqui. E deu, né? Tipo, vamos lá. Exatamente. Foi igual eu dividi com vocês a live de hoje, entendeu, pessoal? Para mim foi uma pequena vitória aquilo ali. Eu podia muito bem ter perdido para minha cama, né? A dona Jaque aqui, que tá. A Jaque já botou um óculos ali fingindo que ela tá de olho aberto. Ela tá aqui, ela tá dormindo, mas ela tá na aula. É uma vitória que ela pode colocar já, né, dona Jaque? Aí dando risada, acorda um pouquinho mais, né, Jaque? Tá entendendo, pessoal? Posso Então, pense. comentar? Oi, Lu. Oi, Fê. Ó, a Ade é a campeã de. E eu sou a retardatária, mas para mim ver, porque eu só mandei um, né? Que é uma vergonha, mas não sei, essa sou eu. E eu vi agora, tipo assim, das coisas que eu coloquei, eu consegui praticamente um terço, assim, mas sabe? Tipo, eu tinha colocado que eu queria em 3 médicos, eu fui em 2. Algumas coisas eu vi que eu consegui, então isso me deixou feliz. Eu vou Bom pra mandar caramba. mais. Então toma vergonha na face e manda um e-mail hoje, né, Luciana? Então, Senão eu mas vou ter que ir vamos na tua pensar. casa aí, tá? Eu não vou. Eu vou ter que ir na Eu tua sou casa meio e puxar a devagar orelha até nisso. arrancar a tua orelha, tá? Eu sou meio devagar, mas eu vi que eu consegui. Isso foi legal de ver o e-mail. É. Então manda esse e-mail que eu vou lhe Valorizando. aguardar, tá, dona Luciana? Parabéns, tá? Pela um terço. Então, percebam, tá, pessoal? Que recurso que eu posso colocar de pequenas recompensas. Vocês sabiam que nos aplicativos, tipo Instagram, etc., quando você põe para carregar uma coisa, ele não precisaria daquele negocinho de carregando, só que aquele negocinho do carregando, ele já é um dispositivo para nos deixar ali viciadinho, porque quando dá aquela carregadinha e entra, não dá um tesãozinho assim? Você, carregou. Aquilo ali já é pronto para você ficar ali, entende? Então pensem, a gente funciona com mini recompensas. Quanto mais mini recompensa eu for fazendo, mais eu continuo engajado. Um texto em inglês por semana, né? Que é o que eu estou buscando fazer. Concentre-se na tarefa praticada. Esquece dos problemas cotidianos. Então é muito bom você entender que se você conseguir cada vez mais entrar nesse estado de flow, esse esquecer dos problemas, pessoal, é muito bom. Porque vocês não estão mais na fase de ser pessoas que fogem de problemas. Então você sabe que os teus problemas você vai resolver, só que no problema deles. Então tá numa atividade que você se sente totalmente entregue e conectado, você realmente não está gastando energia com besteira. Quando você está com uma tarefa que não tem desafio e tem tédio, você volta e meia volta a ficar pensando em besteira. Quando você está escalando, não se dá conta de outras situações de vidas problemáticas. Torna-se um mundo em si, significativo apenas por ele mesmo. É uma coisa de concentração. Uma vez que está ali, é incrivelmente real. E você basicamente está no comando. Isso se torna seu mundo total. É um depoimento de um cara que escala nesse mesmo livro. Então, aí eu já aviso vocês, tá? Pensem em criar ambientes, galera. Criem ambientes para não perder a concentração. Tanto ambiente físico. Notificações, pessoal. Ainda eu sei que tem pessoas que usam notificações. Você é um trouxa escravo totalmente dos aplicativos. Notificação não é para você, é para a pessoa que cria notificação. É o dono do e-mail, é o dono do WhatsApp, é o dono do Instagram.
Notificação é péssimo, porque ele tira a tua atenção. Se toda hora que vem um WhatsApp você vai responder, você nunca vai entrar em estado de flow. Você sempre vai ficar no estado de ansioso e nunca vai partir para visão mais inteligente. Avise as pessoas que você vai fazer determinada tarefa. Põe o celular no avião. Ambientes sem estímulo. Certo? Então lembra, se proteja. Eu estou fazendo, tá, pessoal? Eu estou fazendo aqui o Pomodoro que eu falo para vocês, né? Eu consigo entrar em estado de flow, por exemplo, fazer essa aula hoje. Eu meti uma hora ali, pam, 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 estudando, aprendendo. Cara, em uma hora eu fiz 80%. E eu me senti muito bem fazendo isso. Só que eu tive que me proteger. Você tem uma sensação de controle sobre a atividade que é muito gostoso, entendeu, pessoal? Então, as pessoas que entram cada vez mais no flow, ela tem esse nível de controle de um desafio. Entende? Você percebe que é um outro tipo de controle? As pessoas ansiosas, elas querem ter controle baseado no medo. Você entende? Tipo, "Ai, eu quero controle para não dar cagada. Então eu fico sempre me cagando em relação à vida. Esse estado de flow, eu tô no controle de algo que eu sei fazer, eu gosto, e ele tem um nível certo de desafio. Então eu tô excitado com isso aqui. Então você já recebe um feedback, né, sobre a atividade, que é aquela mini recompensa. Tenho a sensação geral de bem-estar e de que estou no controle completo do meu mundo. Vejam como isso é poderoso. Por quê, né, galera? Se a minha vida é o tempo que eu passo aqui, se eu tiver muitos desses momentos, eu vou ter uma vida mais feliz. Porque tem muitos momentos que eu estou muito bem. Que eu estou fazendo uma parada que eu gosto, que eu domino, que eu tenho um certo nível de desafio e que eu sinto prazer em fazer, sem ver o tempo passar. O prazer está em gerar controle sobre situações que são difíceis, né? Por que que é legal? Porque eu estou vendo que, diferente do jogo com as criancinhas, eu estou ganhando um jogo com pessoas igual eu, digamos assim. Estou jogando um jogo real de futebol, eu estou ganhando bem esse jogo. Tem um desafio e eu estou controlando coisas difíceis. Porque a gente se sente útil, né? A nossa utilidade, nossos talentos estão sendo utilizados. A perda da autoconsciência. Então, também quando a gente está no estado de flow, eu já estou tão unido com aquela tarefa que eu faço parte daquele negócio. Eu estou integrado. Então, o meu self, o meu ego, o meu eu, eu esqueço dele. Total integração com essa atividade. Você se torna a coisa. Então, ele se sente mais integrado com a atividade. Você se esquece de si mesmo, se esquece de tudo. Enxerga só o movimento do barco no mar. O movimento no mar, o movimento do mar em torno do barco, pondo de lado tudo o que não seja essencial a esse jogo. Esse aqui é um cara que faz aquelas travessias de barco pelo mundo lá, que ele também relatou isso, né? Então ele está totalmente integrado com o mar, com o barco. E aí já entrando num lado mais espiritual, que o cara também aborda nesse livro, é a autotranscendência. Quer dizer, eu saio cada vez de mim e eu começo a me conectar mais com o mundo. Flow com frequência gera um self mais complexo. Quer dizer, se eu entro cada vez mais nessa atividade, eu já fico mais complexo. Eu tenho uma maior compreensão sobre o meu corpo e sobre a minha mente. Isso aqui é legal, porque a gente pode fazer uma conexão muito boa com diminuir o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Eu entro tanto no fluxo das coisas que eu paro de ficar pensando em medo, né? Eu paro, né? O que que é nosso medo? Nosso medo é nossas preocupaçõezinhas. Tá? E eu começo simplesmente a fazer mais, a fazer com leveza e com qualidade e com prazer, com leveza, com qualidade e com prazer. As coisas começam a ficar mais fáceis. Tá? Eu não sei quanto que eu consigo entrar ainda nesse estado de flow, eu vou começar a me policiar e buscar cada vez mais isso,
Mas eu sei que minha vida é muito mais fácil hoje. Eu mato muito mais problemas, as coisas acontecem com muito mais facilidade do que antes, quando eu era um Fernando mais cagão, né? E eu tenho mais prazer. Para mim, tipo, segunda, domingo, sexta, cara, tanto faz, é tudo no mesmo dia. Não faz diferença, né? E eu não tenho dúvida que eu posso desenvolver pra caramba nisso aqui ainda. E eu lembrei do nosso amigo apóstolo Paulo. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou. Então, Paulo falava isso. Não sou eu mais que vive, é Cristo que vive em mim. O que quer dizer? É Deus que vive através de mim. Né? Quem me criou. Tentem fazer uma conexão disso aqui com Deus, pessoal, porque quanto mais eu me conheço, mais eu vejo o que eu gosto de fazer. O que eu gosto de fazer tem a ver com aplicar os meus talentos. Quem me deu os meus talentos foi Deus. Então, quanto mais eu me conecto com essas coisas, mais eu estou servindo o que Deus quer de mim, mais eu sou um instrumento de Deus, né? Paulo chegou nesse nível, com certeza. Não era mais ele que estava vivendo, era Deus que estava vivendo dentro dele. E aí a gente está, teoricamente, cumprindo a nossa missão completa. Sensação distorcida do tempo, né? Você normalmente vê o tempo passar mais rápido. E eu lembro que antes também, quando eu vivi uma vida mais infeliz, menos protagonista, meu Deus, como a vida demorava para passar. Nossa, uma semana era um carrego, cada dia no trabalho era um inferno, chegava e demorava. E hoje, meu Deus, quando eu vejo já estamos de volta aqui na aula, e a coisa passa muito rápido. Então, tem a ver com essa sensação de prazer, né? A própria atividade é recompensadora. Então, é uma atividade que ela se basta em si. Mesmo que ela não dê dinheiro ou reconhecimento, eu já estou satisfeito com a própria atividade. Né? Que é um conceito que eu já falei para vocês também da filosofia, né? Que tipo assim, por exemplo, a beleza. Eu apreciar a beleza, ela não é um utilitarismo. Não tem que chegar em alguma coisa. Eu observo a beleza porque sim. Acaba aqui. E as atividades que a gente entra em flow cada vez mais é porque é isso, cara. É isso aqui que eu estou fazendo. E não se desespere caso você não tenha muita atividade ainda que você tenha esse prazer. Você tem que ir buscando cada vez mais nessa busca, né? Porque tem a ver muito com o autoconhecimento que eu falei no começo, é você cada vez mais se permitir. Por isso que a lista que você fizer ali pode passar muitas dicas de o que você pode se dedicar mais, o que você pode experimentar que talvez você não esteja fazendo. Legal, galera? Para botar a mão na massa, tá? O que eu queria que vocês fizessem agora de exercício? Eu queria que vocês tentassem pensar na vida de vocês, o que vocês ainda têm muito tédio e o que talvez sejam muito desafios, tá? A ideia é, quais tarefas eu tenho tédio e como que eu posso pensar em botar mini desafios para essas atividades, tá? Para responder a pergunta, como que eu posso aumentar o nível de flow em todas as áreas da minha vida? Porque entende que o trabalho, ele pode cair numa rotina, o casamento pode cair numa rotina, os exercícios podem cair numa rotina, tarefas domésticas, estudos. Se a gente já entendeu que se eu botar um nível de desafio proporcional às minhas habilidades no começo, isso vai ficar mais gostoso, e eu vou ter mais prazer, e a coisa ainda passa mais rápido, eu entendo que eu posso colocar isso de maneira intencional. Por exemplo, no meu trabalho, eu posso botar um mini desafio de aumentar o nível de elogios dos clientes que eu recebo. Em casa, em vez de cozinhar aquele mesmo arroz com feijão, eu posso pensar uma receita nova? Eu posso pensar num jeito de organizar melhor a minha casa que vai me dar um desafio melhor e eu vou conseguir resolver essa coisa mais rápido e com mais prazer? Certo, galera? Então, essa atividade que eu queria que vocês fizessem, para a gente fazer rapidinho, tá? Porque agora já estamos também em 8h50. Então, eu vou botar vocês em 3 grupos aqui e vocês só vão trocar ideias sobre o que vocês estão fazendo. Ah, eu entendi aqui que dá para fazer isso aqui, eu entendi que no trabalho talvez eu dê para acrescentar esse desafio, eu entendi que essa atividade que eu estava fazendo estava meio tediosa, eu nem percebi que dava para mudar.
Por exemplo, né, uma coisa que me ajudou na academia, que hoje eu tenho mais vontade de malhar, é que eu tô levando mais a sério. Então eu tô botando o desafio de treinar melhor os dias os grupos musculares, né? Como eu comentei ali hoje, eu não faltei o treino porque, puta, eu vou perder treino de peito, aí já vai acumular, daí já não vai ter que fazer. Então isso é uma coisa que me estimula. E eu vou colocar cada vez mais consciência nisso. Legal? Salas temáticas, eu vou dividir vocês aqui em 3 salas, tá? E daí vocês vão fazendo o exercício, tá, pessoal? Lembrem, vamos se comportar como adultos. É só fazer o exercício. Ah, eu fiz isso, estou fazendo aquilo, o que que você fez aí? Legal, que boa ideia. E aí a gente volta aqui para tirar algumas conclusões juntinhos. Oi, Aí já, eu voltei? você voltou, Jaqueline? Ah, eu acho que eu voltei. Não, eu tô, coração quem é? A operação é a Aparecida, mas a Aparecida está em uma sala ali já. Ah, então, eu acho que eu fiquei fora da sala. Como que eu te coloco Aqui, de ó, volta? toque para participar da sala Aí, ó. 2. Clica aí, Jaque. Clica aí.
Cuidado para não se machucarem caindo das salas, galerinha. Nossa, eu levei Sim, um você nos susto. puxou geral. Tomei um tombaço. Cuidado, galera, caiam aqui no colchãozinho. Tá bom. E aí? 3 feedbacks eu quero, pessoal. Como foi o exercício e o que vocês conseguiram trazer de construtivo? E por aí? Posso falar? Pode falar, Marcela. Eu nem ouvi o áudio. Foi bem uma última Já palavra ficou que feito. Gustavo, assim, e é uma grande sacada da coisa, né? É a questão da clareza. Clareza do momento de cada um aqui, que é diferente, que o meu, por mais que alguém aqui também tenha o mesmo nível, mas o mesmo nível que eu falo assim, as mesmas atividades parecidas, não sei o quê, família, paraná. Então, assim, clareza do que eu consigo fazer. Então, a questão, o quanto que eu posso colocar para eu me desafiar. Mas que é importante a gente colocar alguns desafios, sim, é importante, é necessário, porque senão a gente fica só naquela zona aí, né? Fica mais fácil. Né? Aí não vou acabar caminhando para lado nenhum. Mas, então, essa questão da clareza, até mesmo em relação ao estipular o desafio. Cada um aceitar a sua realidade, mas entender que em qualquer realidade dá para colocar um nível de desafio, né? Para ficar mais gostosinho. Isso. Bom demais. Bom demais, Marcela. Obrigado por participar. Fala, João Paulo. Bem, como a gente não sabia, né, o tempo que teríamos para falar, nem todos falaram, então acabou que eu pude falar, mas a Jaque, por exemplo, está aqui na minha tela, não falou, mas, bem, fui eu e deixa eu ver aqui quem falou, a Luciana Bezerra. E a Luciana. Exato. Eu e a Lu falamos, nós conseguimos entender que estamos em momentos diferentes da vida, mas cada um caminhando com seu propósito ali, com seus objetivos, entendendo onde que tem que buscar para não deixar que o TED tome conta e também não deixar que o desafio seja grande demais a ponto de você não conseguir, de você ficar paralisado. E um dos objetivos meus, inclusive, entrar aqui foi para isso, para me ajudar a dar um empurrão. Parabéns, João. Parabéns por sair da zona de conforto. E é legal também, tá, galera? Uma coisa que eu não acrescentei ali, mas lembrando, como que eu posso acelerar, às vezes, um pouco essa curva, né? Desenvolvendo as minhas virtudes. Quanto mais forte eu fico, mais desafios eu consigo colocar num ambiente gostosinho. Entendeu? Lembrem sempre disso, né? Eu posso também escolher ir ficando mais forte para elevar esse nível de flow. Pode falar, quem que levantou a mão aí? Quem quis falar por último aí? Palinha, quer fechar então? A gente pode falar. Foi eu, Denise, a turminha, Paulinha Turminha e do a barulho? a turminha do barulho. Então, o que nos fez a gente pensar que a gente usou exemplos do dia a dia, mas exemplos menores, exercício físico, comida e tudo, e que o estado de flow é um estado, é uma ferramenta que pode ser desenvolvida, mas é um estado mental, né? Então, esse estado mental ele tem uma relação muito próxima, segundo o Mihai Csikszentmihalyi, ao engajamento, ao sentido de vida, ao propósito. Então, você tem que estar, mesmo que seja um exercício físico, melhorar a sua comida, você não gosta de fazer comida e vai tentar, você tem que ter algo que transcenda, algo muito forte, que faça você perceber, mesmo que seja um estado de fluxo menor, mas que você entre num desafio que você consiga desenvolver de fato e para que você possa entrar nesse estado de fluxo, nesse movimento mental, né? E você conquistar aquilo que você deseja. Então, o estado de flow tem a ver com engajamento, tem a ver com o propósito de vida,
tem a ver com foco, porque você entra no estado de flow, você coloca o foco em tudo, o hiperfoco, na verdade, você entra em hiperfoco, e você transcende com tudo isso, que você não sente nem dor. Se você é uma pessoa que entra em estado de flow, por exemplo, numa palestra, você que dá palestra, você sabe. Você pode estar com o sapato apertado. Na hora que você está ali, naquele momento que você ama fazer aquilo, né, que tem a ver com engajamento, o sentido de vida, propósito, você está transcendendo, você não vai nem sentir o calo tá apertando, você só vai sentir quando chegar no hotel que o teu pé tá todo ferrado, entende? Vai sentir dor. Mas naquele momento de flow, nem dor você sente. Últimos exemplos. Para finalizar, para complementar o que você está falando, tá, Carla? Eu esqueci aqui, esqueci não, era a próxima tela depois da atividade. Eu vou começar a tentar botar, pessoal, aulas complementares, tá? Unindo com essa que você está assistindo agora, tá? Lembrando também que nem todo mundo assistiu todas, e tem gente nova. Então, aulas complementares que eu sugiro para vocês, que já estão na academia, é a primeira aula, projeto e missão de vida, que é exatamente o que a Carla falou. Então, a gente vendo sentido nas coisas, também a gente consegue entrar mais nesse estado. Tipo, isso aqui tem um porquê, né? Eu não estou indo só para academia, eu estou indo para me fortalecer para minha família e para minha filha que vai nascer agora. Então, isso me Exato. engaja, né? E o preço das coisas, tá, pessoal? O preço das coisas é uma aula muito boa, exatamente para a gente saber o que botar no carrinho, lembra? Para você colocar desafios na tua vida que caibam no carrinho, que você escolheu esse carrinho, e não ficar comprando coisa dos outros. Muito legal, tá, Carla? Que bom que você acrescentou a questão da missão, porque exatamente, sem propósito, dificilmente eu vou ficar conectado com a parada, né? Porque essa conexão tem a ver com Deus. Bom demais, pessoal. Obrigado, tá? Pela participação de todos. Parabéns pelas tarefas. Bem-vindo aí, Joãozinho, aluno novo. Obrigado às minhas Valeu. guerreiras de sempre. Ótima noite, né? Vão ter uma noite de anjinho, né? Vocês que estão com essa carinha de cansadinhas, né, meninas? Uma noite fria, né? Você quer dizer que tá um frio. Menos a Débora, né? Menos a Débora que tá nos 36, né? Aqui são 9 graus, gente. 9 graus. Aqui, Fernando, Beijo, depois você passa lá o que você falou da bibliografia complementar, por favor. eu vou passar o vídeo, tá? Eu vou mandar o vídeo no grupo ali para vocês. Obrigado, tá, pessoal? Fiquem com Deus. Tomem banho para não dormir tudo suado. Se bem que nesse frio a gente não sua, né? Então podem ficar sem tomar banho hoje, tá? Seus safadinhos. E amanhã, 7h27, todo mundo na live. Beijo, fica com Deus. Valeu, abraço, gente. Até mais, boa noite. Tchau. Com Deus. Aqui estão 13 graus.